Por que eu existo? De onde a gente veio? Por que estamos aqui? Qual o sentido da vida? Hoje vamos explorar um intrigante mistério presente no livro Gênesis da Bíblia, a misteriosa esposa de Caim. Na história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, é mencionada a existência dessa esposa sem que seu nome, origem ou até mesmo como ela surgiu seja esclarecido. Essa lacuna tem gerado grandes debates e questionamentos entre estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. Afinal, quem era essa esposa? De onde ela veio? Como Caim a encontrou? Neste vídeo, vamos explorar diferentes teorias e reflexões sobre essa enigmática personagem, buscando iluminar um pouco mais essa parte obscura da narrativa bíblica. Então, prepare-se para embarcar conosco nessa jornada de descobertas e mistérios. A misteriosa esposa de Caim é um personagem mencionado no livro do Gênesis da Bíblia, que relata a história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. No entanto, a identidade e origem dessa esposa não são explícitas no texto bíblico. De acordo com a Bíblia, após Caim matar seu irmão Abel por ciúme e ser amaldiçoado por Deus, ele foi expulso da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, ao leste do Éden. Lá, Caim conheceu sua esposa e teve com ela um filho chamado Enoque. A principal questão que surge é: de onde veio essa esposa? A Bíblia não faz menção a outros filhos de Adão e Eva, além de Caim, Abel e, eventualmente, Sete, que nasceu depois da morte de Abel. Então, algumas teorias foram propostas para explicar a origem da esposa de Caim. Uma teoria sugere que Adão e Eva tiveram outras filhas fora do núcleo familiar mencionado na Bíblia, e Caim teria se casado com uma dessas irmãs. Essa teoria baseia-se no fato de que a Bíblia registra a longevidade dos primeiros seres humanos, mencionando que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. Essa hipótese, no entanto, não é amplamente aceita, já que a presença de incesto seria uma questão moral e biológica complicada. Outra teoria sugere a existência de outros povos ou tribos, além da família de Adão e Eva. De acordo com essa linha de pensamento, a esposa de Caim seria originária de um desses grupos, não necessariamente relacionada a Adão e Eva. Essa teoria aponta para algumas referências bíblicas que sugerem a existência desses outros povos. Por exemplo, no livro de Gênesis, após Caim ser amaldiçoado por Deus, ele diz: "E será que qualquer que me encontrar me matará?" Essa frase indica a presença de outras pessoas além de Adão, Eva, Caim e sua esposa. Além disso, quando Caim constrói uma cidade em Nod, ele a chama de Cidade de Enoque, nomeando-a em homenagem a seu filho. Essa menção sugere a existência de uma comunidade ou população maior. Outra referência que pode indicar a existência de outros povos é o relato do dilúvio, que ocorre posteriormente na história bíblica. Deus decide destruir a humanidade devido à sua perversidade, mas poupa Noé e sua família, que são considerados justos. Essa narrativa implica a existência de outras pessoas, além de Adão e Eva, já que Noé é descendente de Sete, terceiro filho de Adão e Eva. Uma terceira teoria propõe que a esposa de Caim poderia ser descendente de outra criação ou linhagem de seres humanos, que não são mencionados no livro de Gênesis. Essa teoria especula a existência de outras raças ou espécies humanas que conviveram com os descendentes de Adão e Eva. Essa linha de pensamento é baseada em achados arqueológicos e antropológicos que sugerem a existência de diferentes grupos humanos ao longo da história. Essa teoria levanta questionamentos sobre a possibilidade de haver outros povos ou raças de seres humanos presentes na narrativa bíblica, além dos mencionados. Alguns estudiosos argumentam que o livro de Gênesis pode estar resumindo a história da humanidade, focando em personagens-chave,
mas deixando de mencionar outros grupos populacionais existentes na época. Os achados arqueológicos e antropológicos mencionados podem incluir descobertas de fósseis e artefatos que indicam a presença de diferentes grupos humanos ao longo do tempo. Por exemplo, a descoberta dos Neandertais, uma espécie humana diferente dos Homo sapiens, sugere que houve interações e convivência entre diferentes grupos humanos pré-históricos. No entanto, é importante notar que a teoria da existência de outras raças ou espécies humanas convivendo com os descendentes de Adão e Eva é altamente especulativa e não possui fundamentação bíblica direta. O livro de Gênesis não fornece informações explícitas sobre a existência de outros povos ou raças. Em geral, é interessante considerar diferentes perspectivas e teorias quando se trata da interpretação de textos religiosos antigos, como o livro de Gênesis. No entanto, é importante lembrar que essas teorias são apenas especulações e não devem ser consideradas como verdades absolutas. A interpretação bíblica continua sendo um assunto complexo e objeto de discussão entre estudiosos e religiosos. Em suma, a identidade e origem da esposa de Caim são um mistério não resolvido na Bíblia. Diversas teorias foram propostas para explicar sua existência, desde a ideia de filhas fora do núcleo familiar, mencionado até a existência de outros povos ou linhagens de seres humanos. No entanto, nenhuma dessas teorias é totalmente conclusiva, e o debate entre estudiosos continua em busca de uma resposta mais definitiva. No fim das contas, o mistério em torno da esposa de Caim nos lembra que a Bíblia é um texto antigo, compilado ao longo de muitos séculos, e que nem todos os detalhes são conhecidos ou completamente compreendidos. As diferentes teorias sobre a origem da esposa de Caim destacam a necessidade de considerar diferentes perspectivas e abordagens ao interpretar e estudar textos religiosos antigos.